Olá pessoal, Gevandro Barros aqui direto do IOPEX. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar para vocês sobre um assunto ligado ao tema consultoria, que é realmente bastante interessante. A carreira de consultor ela é muito promissora, né? Tanto por perspectivas de experiência, de passagem em diferentes empresas, de uma boa perspectiva financeira, de uma boa perspectiva sobre a carreira em si, mas será que você realmente está preparado para ela? Fica comigo até o final do vídeo e eu vou te falar alguns assuntos que vão fazer você refletir sobre isso e vão também te apoiar a você decidir se essa é a melhor carreira para você. Bom, muita gente acredita que a carreira de um consultor pode ser realmente bastante promissora. Isso é verdade, mas poucas pessoas realmente conhecem o dia a dia de um consultor, né? Tudo que está por trás aí, desde o processo de vendas, a parte burocrática, toda a parte de marketing, toda a parte dos conhecimentos e metodologias que se tem que desenvolver, da parte financeira, enfim, de tudo aquilo que está por trás da vida e do dia a dia de um bom consultor. Nesse vídeo eu espero falar um pouquinho dessas coisas para você, tanto para aquelas pessoas que estão iniciando na carreira, para aqueles que já são consultores ou para aquelas que estão aí talvez num negócio ou são funcionários de alguma empresa que pretendem um dia ingressar na carreira de consultoria. Nesse ano eu comemoro 19 anos nesse mercado de consultoria. 6 deles eu passei pela Mercedes-Benz como consultor interno, prestando consultoria em diversas plantas da Mercedes pelo mundo e alguns fornecedores também. 2 deles na Linway Consulting, no sul do Brasil e na América do Sul, fazendo projetos aí em indústrias, na área de serviços. 5 anos dele como gerente de projetos na Porsche Consulting, atuando na Europa e na Ásia. E aí, esses últimos 6 anos eu tenho investido no IOPEX, que é a minha empresa, para prestar consultoria e mentoria em algumas empresas de mercados específicos. E a partir do ano passado para cá, eu resolvi me dedicar às pequenas e médias empresas, traduzindo aí o que a gente empregou nesses anos todos em grandes empresas e médias empresas, para que os pequenos e médios empresários também possam usufruir de metodologias, só que de uma maneira mais simples e mais rápida, para que eles possam também alcançar a excelência nos seus negócios. E a gente vê que o ramo da consultoria, independente do tamanho da empresa que você quer prestar esse tipo de trabalho, ele varia bastante, né? Um bom consultor, ele precisa saber vender, ele precisa ser um bom planejador, ele precisa saber falar em público, fazer boas apresentações, se vestir e se portar muito bem, ele precisa cultivar uma boa e grande, né, rede de contatos, ele precisa conhecer, ser especialista em alguns assuntos e generalista em outros, ter uma vasta toolbox, aí, né, uma caixa de ferramentas incrível para poder solucionar problemas diversos, se ele quiser atuar em mercados diferentes. Então, um bom consultor precisa conhecer de muitas coisas e de diversos assuntos, inclusive estar plugado aí, né, ligado no mercado para saber o que está acontecendo, porque ele vai ser exigido o tempo todo enquanto ele estiver dentro do cliente. Um bom consultor, para mim, ele não necessariamente precisa saber dezenas de metodologias, de técnicas, de ferramentas. Ele precisa saber o suficiente para, a partir de um diagnóstico, ele enxergar o problema do cliente e traduzir esse problema num possível passo a passo para resolver esse problema até que a implementação seja feita, os resultados sejam colhidos e envolver o máximo do cliente nessa solução. Isso é muito importante. Por outro lado, trabalhar como consultor é viver em hotel, comer muitas vezes mal, não ter a oportunidade de dormir na própria cama, né? Você vai ter que dormir em hotéis, passar muito tempo em aeroporto, passar muito tempo em táxi, nem sempre você vai comer na hora certa, né? Muitas vezes você acaba ficando no cliente até um pouco mais tarde, e aí chegando no hotel, muitas vezes nem tem aquilo, né? Você já passou da hora do jantar e aí tem que pedir no máximo um sanduíche. Você vai dormir pouco, né? Porque você sempre vai trabalhar mais do que o cliente muitas vezes tem aquele período fixo de trabalho dele, você além de trabalhar o período com ele, vai ter que ir para o hotel, preparar o dia seguinte e assim
dia a dia para que você possa levar a melhor condição, a melhor solução para ele. Então a cabeça de um consultor não para, né? Ele é retido, né? Retirado, o cliente acaba retirando o máximo de informações possíveis de você, com toda a razão, né? Porque ele está pagando por isso, mas esse trabalho de sempre estar levando novas soluções vai exigir tempo e vai exigir muita dedicação no backstage, né? Você vai ter que ir no hotel, seja numa biblioteca, seja em qualquer lugar no aeroporto, fazer um pouco mais para já chegar no cliente com algo pronto para ser implementado, para ser feito, para ser conduzido, seja uma reunião, seja um workshop, seja uma abordagem de um diagnóstico e assim por diante. Outra coisa que vai acontecer com você, você vai passar muitos dias fora da sua casa, né? Muita gente vê a vida de um consultor e vê a pessoa viajando, né, em voos para fora do país, para cidades maravilhosas e tal. Depois desses 19 anos de consultoria, eu posso dizer, eu viajei para muitos lugares, mas eu conheci nem todos os lugares que eu fui, eu conheci direito, né? Porque eu não tinha oportunidade, às vezes até de passar o fim de semana, porque já era o momento de retornar, e às vezes o pouco tempo que eu ficava fim de semana, eu acabava investindo o tempo do meu fim de semana para iniciar as atividades e para pensar naquilo que eu ia fazer na próxima semana, né? As coisas acumulam e o cliente quer a solução, né, mais rápida e a gente tem que estar ali para prestar o melhor serviço possível. Então, abdicar da família, você vai ter que saber que você vai trabalhar fora de casa muitos dias, né? Tinha dia que, quando eu trabalhei, por exemplo, na área de construção, eu ficava 15 dias fora, às vezes em alto mar, às vezes em locais inóspitos, onde o hotel era precário, porque a obra era muito longe, não tinha condição de voltar, para ir e voltar a logística é muito complicada. Aqui no Brasil em si, né, para você sair do sul e ir para o norte ou do sudeste para o nordeste, os voos são demorados, você investe muito tempo na parte logística, isso realmente compromete um pouco a sua produtividade. Então, abdicar da família, abdicar de dormir na sua própria cama, de ver provavelmente os amigos durante a semana, quem trabalha em empresa geralmente joga uma bola ou faz alguma coisa durante a semana, o consultor nem sempre tem tempo para isso. Às vezes até dedicar o seu fim de semana para preparar a sua atividade, né, da próxima semana. E com certeza você vai trabalhar sempre mais do que o seu cliente, então saiba disso. Esses pontos eu estou levantando aqui para fazer você refletir, exatamente para trazer uma realidade do que é a vida de um consultor para aquelas pessoas que efetivamente não conheçam, né? E para aqueles consultores que são colaboradores de uma empresa de consultoria, né, além de você ser um funcionário, né, ou ser um colaborador que vai pensar na sua ascensão nessa carreira, você tem toda uma preocupação de se desenvolver, né, para virar um gerente de projetos, daí virar um partner, poder virar um diretor e seguir uma carreira até que a sua carreira consiga ter uma ascensão ao ponto, né, ou na função que você desejar. E a carreira como consultor, participando de uma empresa média ou grande de consultoria, ela te limita em alguns pontos e te abre portas para outros, né? Eu trabalhei nas duas partes, né? Fui consultor de empresas de consultoria e hoje tenho a minha própria empresa de consultoria e mentoria. E aí a gente acaba virando empreendedor, né? Também, além de consultor, você acaba virando empreendedor. E trabalhar como consultor e empreendedor, que é o que eu chamo, exigem ainda mais desafios, né? Você, além da sua atividade de consultoria, que é o seu dia a dia prático, você vai ter que trabalhar como empreendedor, pensar no seu negócio, a sua carreira vai ter que virar um negócio, talvez você vai ter que pensar em abrir ou não um escritório, você vai ter que pensar em cuidar dos seus processos, dos seus colaboradores, se você começar a crescer, pensar em como entrevistar, como pagar as contas, como demitir, como fazer o seu marketing. Então, estruturar uma carreira de consultor pensando num negócio de consultoria, aí sim é um pouco mais complicado ainda. Então a vida de um consultor e empreendedor, ela se torna um pouquinho mais complicada do que a vida de um consultor que é colaborador de uma empresa. Você vai ter que pensar em muitas outras coisas, além do seu processo consultivo, você vai ter que pensar na sua carreira, né? Se você for um consultor sozinho, um consultor autônomo, vai pensar na sua carreira como se fosse uma empresa, e se a sua empresa começar a crescer, que foi o caso do IOPEX, a gente vai ter que pensar
em diversas outras coisas, nos processos da empresa. Você vai ter que pensar em quem você vai admitir, como você vai entrevistar, como você vai treinar os seus consultores, como é que você vai cuidar do seu project plan, né, do seu planejamento de projetos, quem você vai vender, em qual projeto, quando. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho de cada um desses assuntos do mundo da consultoria que eu pude viver e espero levar também essa experiência para você. Então, para aquelas pessoas que querem virar consultor, que estão numa função dentro de uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, mas que tenham a ambição de virar um consultor, pese essas coisas que eu disse, né? Não é só porque você tem 20, 30 anos de experiência que necessariamente você vai ser um bom consultor. Pelo contrário, eu tenho clientes que fazem parte do meu programa aqui no IOPEX, que eu treino para ser consultores, que chegam aqui super experientes, pessoas muito mais experientes do que eu, muito mais velhas de casa, como a gente diz, mas que têm muita dificuldade porque não conseguem entender ou não sabem, não tiveram a oportunidade de desenvolver o processo de consultoria, não conhecem a vida de um consultor como um todo e acabam adentrando na vida de consultoria e tomando um susto, né? Porque é muito mais do que simplesmente ser um funcionário que você tem que entregar, você tem um certo processo, você tem uma atividade, você é cobrado por aquilo e essa rotina acaba fazendo parte do seu dia a dia. Um consultor muito provavelmente não vai ter rotina alguma, né? Vai ter que se adaptar aos diversos processos, vai ter que se adaptar aos diversos clientes. A única rotina é o modus operandi, que eu chamo, que está por trás da consultoria, do ato de vender, do ato de fazer o seu marketing, do ato de cuidar da sua carreira, estudar e assim por diante. Mas o ato de fazer a consultoria é bastante diversificado e vale a pena você investir tempo, conversar com quem presta consultoria e fazer esse estudo antes para ver se efetivamente esse mercado de consultoria é para você. Outra coisa que é muito importante você que pretende ser consultor pensar é que uma coisa que eu falo assim para todas as pessoas que fazem parte dos meus programas de treinamento aqui no IOPEX é que a primeira coisa que você vende num processo de consultoria não é a sua consultoria, é você. Você vende você mesmo, então você tem que estar muito preparado. E aí, para que você esteja preparado, duas coisas eu acho fundamentais na vida de um consultor e que eu acho muito importantes você levar em consideração para que você se desenvolva e para que você consiga levar essas duas coisas para o seu cliente, para que ele consiga te comprar antes de comprar o seu serviço. A primeira delas é a confiança. Seja através de um outro projeto, um outro cliente ou uma indicação, seja através de um case de sucesso, seja através de qualquer forma que você queira, você vai precisar gerar confiança pessoal naquele cliente. Você vai precisar fazer com que ele confie em você primeiro, para depois ele confiar no seu trabalho. E uma outra coisa também muito importante é você ter autoridade naquilo que você faz. Se você tiver autoridade como consultor, mostrando essa autoridade e que já passou em alguns projetos, que já fez aquilo antes, a probabilidade de você ser comprado é muito maior. Então, confiança e autoridade são muito importantes para um consultor ter antes mesmo dele oferecer qualquer coisa para o seu cliente. Afinal, o cliente está comprando uma solução, uma resolução do problema para ele. Nem sempre essa resolução do problema ou essa solução que ele quer vem, né, de um estalo do dedo, mas ele precisa ver que você vai conduzi-lo até a solução. Afinal de contas, um consultor, muito poucas vezes a gente leva a solução sozinho, né, e dá essa solução sozinho para o cliente. Uma grande parte das vezes é o próprio cliente que descobre a solução e bons, para mim, são aqueles consultores que conseguem conduzir o próprio cliente para a própria solução que ele quer. E não apenas chegar, né, com uma toolbox, uma caixa de ferramenta, utilizar, mostrar para ele como faz e sair embora, que muitas vezes ele vai voltar atrás, ele vai deixar de fazer, ele não vai confiar que aquele resultado ficou para ele. Então, quanto mais ele fizer parte do processo de elaboração da solução e da implementação, mais ele vai acreditar que aquela solução é para ele. Eu divido um processo consultivo em 3 partes. Então, para você que quer se tornar um consultor, ou para você que está iniciando na carreira, ou para aquele que já tem aí uma certa experiência, vale a pena refletir sobre isso que eu vou falar. Um processo consultivo, ele pode ser dividido em 3 partes ou 3 etapas diferentes. A primeira delas é a parte técnica. Você vai precisar cuidar
de cada ferramenta, de cada metodologia, de todo o aspecto técnico que você vai levar para o seu cliente. Então você precisa ser especialista em algumas coisas, ser generalista em outras, para ter essa bagagem técnica para que o cliente confie em você e para que você tenha autoridade suficiente naquela parte técnica para levar para o cliente efetivamente o que ele deseja. A segunda etapa é a etapa que eu chamo de modus operandi. Na minha opinião, inclusive, é a etapa mais demorada, a mais complicada e a que os consultores que possuem menos experiência levam geralmente mais tempo para pegar essa robustez, essa experiência e aí conseguir ter também autoridade nesse assunto. O que envolve esse modus operandi, né? Não é a parte técnica mais, não são as ferramentas nem as metodologias. É o como ele vai prestar a consultoria em termos de venda, de marketing, qual é o passo a passo que ele vai cuidar do seu cliente no seu project plan, no seu planejamento de projetos, quando enviar para ele algo para ele conhecer do seu produto, quando participar com ele de um evento, como você vai abordar o seu cliente no dia a dia, quais reuniões você vai fazer, como é que vai ser a sua abordagem ao longo do projeto, de forma padronizada, você vai ter uma reunião semanal ou duas, você vai ter um steering committee mensal ou não, você vai ter, se for um projeto mais longo, fechamentos trimestrais com apresentações, você vai mandar relatórios, não vai mandar apresentação, não vai, ou seja, construir um modus operandi para a sua consultoria é muito importante. No curso de consultores que eu dou aqui no IOPEX, eu desenvolvi uma forma para o IOPEX, que é essa que eu passo para os meus participantes, e nela eu falo exatamente disso, porque aprender uma ferramenta, aprender uma metodologia, aprender a parte técnica é geralmente mais rápido. Pegar experiência com esse modus operandi é muito complicado, porque o ato de fazer consultoria, né, na hora que você entra na porta do cliente para fazer uma possível prospecção, iniciar um projeto, passar por cada etapa do projeto, entregar um bom projeto e fazer um pós-venda, essa sim é uma parte que poucas pessoas sabem fazer com primazia e que eu acredito que você vai ter que despender um bom tempo para encontrar a melhor forma para você. E a terceira parte é a parte voltada para a sua carreira, né? Se você for um autônomo, como é que você vai se desenvolver, em quais técnicas, em quais conhecimentos, em quais áreas, para que a sua empresa cresça ou para que você consiga prestar melhores serviços na sua consultoria. E se a sua empresa crescer, como é que você vai transformar aquela carreira de autônomo, né, que na verdade pode até ser uma micro, uma mini empresa, num negócio, né? Pensar uma carreira que está iniciando, como eu iniciei sozinho no IOPEX, transformá-la num negócio que tenha vários consultores e transformar uma carreira numa empresa, realmente vai fazer você pensar, vai fazer você sair da caixa e pensar como um empreendedor. Como eu vou desenvolver a minha empresa, como eu vou desenvolver os meus consultores e como eu vou passar o que eu falei na segunda etapa, né, o meu modus operandi, que é a forma como a minha consultoria trabalha ao longo de um projeto, né, ou ao longo desde a prospecção até a finalização de um projeto, para os meus consultores. É muito importante esse detalhamento dessas 3 etapas para que você entenda efetivamente da parte técnica, da parte do seu modus operandi, que é o que você vai utilizar no seu dia a dia, e do seu crescimento, seja como carreira ou como empresa. Então, vale a pena você estruturar ou se estruturar para passar por essas 3 etapas sempre, né? Pense nas metodologias, nas ferramentas e técnicas que você vai trabalhar, pense no modus operandi, tente padronizar o máximo que der e utilizar esse modus operandi para testar em diversos mercados. Você vai ver que parte do seu modus operandi vai funcionar num mercado, talvez não funcione em outro. Alguns tipos de cliente, dependendo do tamanho e dependendo do tipo de empresa, vão pensar em funcionar de uma certa forma, então seu modus operandi vai aplicar aquele. Então, é bom você estruturar um modus operandi muito funcional, muito simples e rápido, para que você possa passar, né, utilizá-lo no seu dia a dia e se caso você começar a crescer, você possa passá-lo cada vez mais rápido para os seus consultores ou para os seus parceiros. Porque passar conhecimento de consultoria é muito difícil, porque depende muito da experiência, né? E se você tiver uma forma padronizada, isso vai facilitar para você. E por último,
cuide também da sua carreira, para que você cresça como consultor e se desenvolva, né, em termos de conhecimento, novas metodologias, novos mercados, ou se você transformar a sua carreira numa empresa para que ela possa crescer com sustentabilidade e você possa ser não apenas um consultor, mas um empreendedor, um empresário de sucesso e tenha essa visão de um empresário como uma empresa que cresce e que precisa pensar em processo, em funcionário, na parte financeira, na parte fiscal, tributária e assim por diante. Isso é muito importante para você. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Quem quiser saber mais sobre IOPEX, basta acessar o nosso site www.iopexbrasil.org. Curta a gente aí também nas nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal. Mande a sua sugestão, o seu comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.